Esse é o tema de hoje. Nunca é tarde para dar o primeiro passo. Se eu chamei meu amigo, meu parceiro, meu fiel escudeiro aqui dentro da trajetória de marketing digital, dentro da trajetória espiritual, dentro da trajetória de vida aqui que a gente tem nesses últimos 5 anos, para falar sobre isso. Nunca é tarde para começar. Mas só que trazendo isso para um tema específico. Qual o tema? O marketing digital. Eu quero falar hoje sobre conteúdos autênticos, eu quero falar quais são os passos para começar, eu quero falar sobre o que fazer, como fazer para começar no marketing digital. Aqui hoje, trocando essa ideia com vocês durante 30 minutos para falar mais, eu chamei o estrategista nato aqui da nossa empresa, Ricardo Oliveira. Fala, Ricardo. Tamo junto, obrigado pelo convite. Como o Diogo falou muito bem, eu creio que é a frase para você já começar esse vídeo, esse podcast aqui anotando, que é nunca é tarde para começar. E aí eu gosto de uma frase que o próprio Diogo fala, o melhor momento para começar era 5 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. Então se você está assistindo agora, talvez esse seja o seu momento de começar no digital. Muitos vão perguntar como, né? Eu creio que hoje, com esse bate-papo nosso aqui, pode clarear muito a sua mente. É isso, fechou, Ricardo. E olha só, cara, quero que a gente fique bem à vontade, relaxado. Como vocês podem perceber, um modelo de podcast diferente, não tem aquela mesa tradicional, a gente quis realmente inovar aqui no nosso lugar, na nossa sala. E para ser um bate-papo bem leve, a gente está aqui nos bastidores hoje com Gabriel Mencari. Gabriel Mencari, que é fotógrafo de casamento, estrategista de conteúdo, né? Líder, geralmente nas áreas onde ele atua. A gente está com o Matheus Montemor, um grande amigo aí também. E eu creio que é isso. Trazer esse conteúdo leve e autêntico de uma maneira descomplicada, sabe? Vou até chegar para cá um pouquinho. Deixa eu chegar para cá para eu ficar bem relaxado, porque hoje o tema é muito bom. O que para você, Ricardo, pra gente ir trocando ideia, o que é ser autêntico para você? O que me vem logo à mente é ser você mesmo, né? E a pessoa ser ela mesma passa pela sua personalidade, as suas experiências, passa por não ter muito filtro. Obviamente que os extremos eles são perigosos e todas as pessoas eu creio que precisam ter algum tipo de filtro em tudo na vida. Senão fica... Pode ir. Mas esse ser autêntico é isso, e passa muito, guarde isso, ser autêntico passa muito por você não levar em conta a opinião de outras pessoas, no sentido de que isso pode te paralisar. Né? Entendi. Então, se a pessoa quiser, para você que está me assistindo, ser autêntico, você precisa não se importar com aquilo que pensam sobre você ou que você acha que pensam sobre você. Cara, isso é muito importante. Isso é muito doido que você tá falando, porque tem momentos na vida que a gente acha que é importante demais a ponto da gente achar em que as pessoas estão preocupadas com a atitude que a gente vai fazer, se a atitude é certa ou errada. Vou te dar um exemplo aqui, se a gente usar o Instagram. Tem pessoas que podem achar que se você postar algo errado ou algo certo, as pessoas vão ficar comentando sobre você. E muitas das vezes as pessoas estão um pouco se importando pro que a gente vai fazer. E eu fui uma pessoa que há um tempo atrás eu me preocupava tanto a ponto do que as pessoas iriam pensar que eu não dava o primeiro passo, que eu não conseguia ir em direção ao que eu realmente tinha que fazer, sabe? E esse podcast, por exemplo, é algo libertador estar aqui fazendo, porque foi um passo disso. Quantas e quantas vezes, né, eu ia fazer, pensei em fazer, caraca, agora vai, dessa maneira e tudo mais, mas tudo foi paralisado na ação. Então eu creio, Ricardo, que a gente conversando, trocando essa ideia de tudo que eu tenho visto no digital nos últimos tempos, o fazer, o executar, ele tá acima de qualquer plano e planejamento. Em qualquer âmbito na vida, sabe? O fazer, ele detona todo o seu conhecimento teórico. Porque você só sabe se dá errado, se dá certo, se é dessa maneira ou se não é, quando a gente coloca aquilo em que foi falado em prática. Perfeito. Só que muitas pessoas, elas pecam nessa parte e nunca dão o primeiro passo. Existe essa máxima aqui também no nosso meio, âmbito de marketing. Para você me afirmar algo, você precisa trazer dados, né? Então, isso é bom, interessante. A gente sempre fala isso aqui, mas com base em que eu tô achando isso, né? Senão é só um achismo. Por exemplo, eu acho que se eu fizer o meu primeiro conteúdo, vai acontecer X, Y, Z. Mas eu gosto também de algo que eu aprendi, que 99% das suas preocupações nunca vão acontecer. Isso é louco.
né? E quando eu falo isso, eu falo não só para você que está assistindo, mas para mim também, para nós. A gente passa por isso, o Diogo já mencionou que passa, eu passo em diversos momentos, hesito em fazer algo, deixa para depois, em procrastina, porque no final de tudo, essa necessidade, né, dessa aprovação, do que as pessoas vão pensar, e a verdade é que isso nos paralisa. Né? Então, eu creio que um dos pontos cruciais é esse, a gente lembrar disso, fixar esse entendimento de que não somos tão importantes como a gente pensa para outras pessoas, o mundo não gira em torno de nós, cada um tem sua vida, todo mundo tem seus problemas, tem seus erros. E geralmente, não, vamos dizer que realmente você fez alguma coisa e alguém te criticou. Aquela pessoa não tem coragem de fazer o que você fez. Então, assim, é mais ou menos por aí. É isso aí. Tem até um lema, né? Tem algo que eu uso muito, né, no meu coração, nas minhas atitudes, eu nunca critico alguém que faz. Independente da situação, eu nunca critico alguém que faz. Porque a pessoa que faz, ela não merece crítica. Porque resultados são apenas resultados. Você concorda comigo? Porque resultados são apenas resultados. Ou seja, o que vale é o processo e a prática que essa pessoa fez. Agora, se ela vendeu muito, ou se ela vendeu pouco, se teve muitas visualizações, ou se teve pouca, resultados são apenas resultados. Porque eu vejo que não há outro caminho a não ser dar certo para aquele que não desiste. Isso aí é um fato. Tipo assim, não tem como lutar contra alguém que não desiste. Então, a pessoa em que não desiste, é a pessoa que permanece, a pessoa que está firme o tempo todo, e realmente sendo o que você falou, sendo ela mesma, sabe? Sendo autêntica, sendo de verdade, não tem como essa pessoa não dar certo. Então, você às vezes você que está ouvindo, você que por um acaso foi pego por esse rio, presta atenção no que eu vou falar, porque muitas das vezes você está prestes a chegar aonde você planejou, aonde você sonhou, mas você paralisa por diversas situações de fora, onde não tem nada a ver com o seu sucesso, onde não tem nada a ver, onde não tem influência verdadeira na sua vida. Você já paralisou? Conta um exemplo aí, em algum momento em que você paralisou. Cara, tem muitos, né? Então, essa semana eu estava conversando com você, nós começamos a fazer palestras, eu dar aula sobre Bíblia, falar sobre o assunto presencial aqui, movimentar, chamar as pessoas. E depois a gente parou, né? Existem os motivos, mas esses motivos não justificam o fato da gente ter parado. Por mais que seja uma boa desculpa, ainda continua sendo uma desculpa. É um bom motivo, mas é um motivo que você pode contornar, é aquilo que você falou, você pode não desistir. Então, o Diogo tem uma história muito interessante, que lá em 2015, você fez o primeiro vídeo, tá gravado, era pra você ter sido postado no YouTube, nunca foi. Tá aí até hoje. Então, o que aconteceria se eu tivesse feito e não parado? Eu comecei em 2016 para 2017, um Instagram, o nome do Instagram chamava Saindo da Média. Eu comecei a ter uma transformação mental no sentido de enxergar a vida de outro jeito, não como a massa costuma enxergar, né? Que a gente fala dessa mentalidade mediana, né? Medíocre, onde as pessoas torcem para o sábado chegar, para a sexta-feira chegar, odeiam quando a segunda chega. Então eu comecei a entender essa ótica de vida e ir na contramão. Eu falei, cara, eu vou criar um Instagram chamado Saindo da Média e vou postar vídeos. Eu comecei fazendo. Um amigo na época me ajudava, eu postei acho que uns 3 ou 4 vídeos, muito legais, motivacional e tal. O que aconteceu? Parou. Parei. E aí, às vezes eu me pego pensando, o que teria acontecido, né? Se eu tivesse até hoje, com esse mesmo Instagram, fazendo posts ali, semanais. A gente não sabe. Para você que tá aí, o que vai acontecer se você não parar? O que pode acontecer se você realmente tomar uma decisão, se você decidir em que a partir de hoje, a partir desse rios, a partir desse momento em que você tá vendo isso com esse microfone, alguém que tá falando com esse boné para você encaixou aqui. O que pode acontecer na sua vida se você tomar a decisão de não parar? A decisão de dar o primeiro passo, mesmo, Ricardo, se você não tá enxergando o caminho todo, mas o primeiro passo com muita fé, sabe? Com muita força. E aí depois o segundo passo, depois o terceiro passo, depois o quarto passo. E aí quando você vê, você vai construindo pequenas coisas durante a sua trajetória. Eu vejo que grande parte das pessoas, elas desistem porque elas colocam um grande plano, mas elas esquecem de celebrar os pequenos resultados. Boa. Então, por exemplo, você quer, às vezes, vamos dizer que quer ter 100 mil seguidores no Instagram, você quer fazer 1 milhão, quer fazer 100 mil em vendas, só que você esquece de valorizar aquela primeira pessoa que
Entrou numa live. Que entrou na sua live, que fez alguma coisa. Você que tá parado ou paralisado, paralisada, não deixe em que as coisas de fora possam afetar você. Inclusive, às vezes, familiares. Onde os familiares, eles te amam tanto que eles querem te proteger. Eles querem te proteger a ponto de não deixar você sair da sua zona de conforto para entrar na sua zona de confronto. E isso pode deixar com que você seja um próximo influenciador aqui na internet. Mas só quando eu falo influencer, não é só de entretenimento, mas influenciador a ponto de influenciar realmente a vida de alguém. Concorda, Muito Ricardo? bom, muito bom. Eu creio que essa questão do processo é muito importante. Muito importante, Essa cara. questão do processo é muito importante. Quando a gente entende isso, então não somos parados por qualquer coisa. O meu filho fez 9 meses, né? Os dentinhos dele estão crescendo e ele sente dor, né? Ele sente dor, a gente percebe, chora, incômodo, né? Toma um remédio, aquela coisa toda. Só que eu aprendi algo, crescer dói, mas vale a pena. Isso é bom. Porque pode até doer, mas é necessário que o dente dele cresça, que ele se desenvolva. E Isso eu é creio muito forte. que na internet não é diferente. Não. Eu acredito nesse tempo em que vai ser doloroso. Em qual sentido? Você vai postar, quase ninguém vai ver. Você vai postar, quase ninguém vai comentar. Você vai postar, vai ter uma hora que você vai virar. Cara, isso aí você me fez refletir, é muito engraçado, olha só. Você falou assim, o processo é difícil, certo? Isso você tá falando no âmbito da vida. Então, se a gente trouxer para a internet, é a mesma coisa, o processo é difícil, certo? Certo. Outra coisa, você falou que dói, crescer dói. Ou seja, exige tempo, exige dedicação, exige intelectualidade, certo? Na vida, isso você está falando na vida. Na internet, a mesma coisa. Tudo que acontece na vida é tão parecido com tudo que acontece na internet, é capaz, então, da gente entender que a internet é uma extensão da sua vida. Você concorda com isso? É uma extensão daquilo que acontece no mundo real. Uhum. E quando não é, deveria ser, né? E aí é que entra a coisa. Se ela é uma extensão daquilo que acontece no mundo real, por que tem tanta gente que tenta ser artificial na internet e deixa de ser autêntico? Então a autenticidade, o que você tem que fazer? Qual que é o plano perfeito para dar certo na internet? É você ser autêntico e você ser você. Você concorda com isso? Porque se a internet ela é uma extensão da sua vida real, quanto mais você ser você, mais você vai afastar pessoas e vai aproximar pessoas. Porque no mundo real, você é amigo de todo mundo te adora, todo mundo gosta da maneira que você fala, todo mundo fazendo... Não, isso é natural. Então na internet as coisas também são natural. Também dói para crescer, dói porque tem processo, você tem que se dedicar, você tem que evoluir, você tem que estudar. Então não trate a internet como uma coisa anormal. Trate a internet como uma coisa real, na qual você pode usar ela para potencializar a mensagem que você carrega no seu coração e principalmente para impactar inúmeras vidas afora. Você crê nisso? Você acredita nisso? Muito bom. Eu creio que resumiu demais essa questão, porque eu acho que é o tema, né? O tema nosso é o que te impede de começar? Exatamente. Como começar, a autenticidade e bem assim, solto. Sendo autêntico. Eu acho que essa é a... Porque se você quer ser perfeito demais, se você quer ser artificial demais, você entra em uma que você não começa. Talvez seja isso um dos grandes paralisadores das pessoas. Não, esse vídeo não tá tão legal. Não, esse cenário não tá tão legal. Não, o que eu tenho às vezes para oferecer para alguém, se você já for pensar em vender, ainda não está do jeito que eu quero. Não, mas tem gente melhor do que eu. É óbvio que tem, vai ter e sempre terá. Só que também tem gente que não sabe tanto quanto você. Tem gente que precisa às vezes aprender o que você já sabe. Tem gente que precisa de uma experiência que você já teve. Então sempre vai existir isso. E a internet é o meio mais democrático porque você não tem limite de alcance. Você alcança quantas pessoas você quiser, né? E puder alcançar naquilo que o seu conteúdo chegar. Então, eu acredito demais nisso. Para mim, a autenticidade é, sim, um fator muito importante nesse início. Cara, tá feito, né? Falamos que iríamos fazer e fizemos. Então, eu creio que não há nada melhor na palavra de um homem ou de uma mulher quando você fala que vai fazer e faz. Eu creio que o sucesso está atrelado a isso. Quando você fala que vai fazer e você faz. Porque resultados são apenas resultados. Se esse podcast, se essa live, se esse workshop ficou bom, se ficou feio, se ficou bonito, se ficou agradável ou desagradável, são só resultados. A gente tem que ter uma melhora contínua. Mas o importante é que o sucesso está atrelado a fazer aquilo que a gente falou que iria fazer. Fechado? Perfeito. Tamo junto. Dá suas considerações finais aí. As considerações finais se isso te ajudou de alguma maneira, deixa seu comentário aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal do Diogo. Tamo junto. Ative o sininho,
Então, eu creio que é o início de uma coisa que vai chegar a lugares. E assim, eu creio que o nosso compromisso, o seu compromisso, principalmente como dono do canal, e eu aqui sempre ajudando, é não parar. Não É o vai. que a gente acabou de falar agora. O que aconteceria, né, se não tivesse parado? Então, você demorou para fazer, mas começou. Sim. Então, que agora não pare. Uma vez começou, tem um vídeo, tem gente assistindo, não é mais para parar. E dê o seu melhor, faça com excelência. Excelência é diferente de perfeição. Perfeição não existe. O que é perfeito para ele pode não ser para mim, mas o excelente é o melhor que cada um pode dar. Então, dê o seu melhor. Às vezes, o seu melhor hoje é abrir uma câmera e gravar, botar uma legenda ou não, eu não sei. Mas você precisa começar. E aproveitando isso, né? Pelo convite. Valeu. E aproveitando isso, é aí que entra a inteligência artificial. Ela não entra para fazer por você, ela entra para fazer com você. Ou seja, ela é uma extensão ainda mais daquilo que você pode pensar e do que você pode editar, do que você pode fazer. Então, a sua melhor desculpa antes de editar um vídeo, de fazer um texto, de fazer uma página, ela foi quebrada com a inteligência artificial. Então, o caminho para você começar no digital, a barreira, ela caiu, ela quebrou. E é por isso até que aqui na empresa a gente tem investido constantemente em inteligência artificial. Fica com Deus aí, um abraço, se inscreve no canal e você pode ter certeza que esse é um dos vídeos iniciais de uma longa trajetória que a gente tem pela frente.